Fala galera, beleza? Como eu disse para vocês, eu ia gravar alguns videozinhos aqui para vocês terem mais alguns exercícios resolvidos sobre essa matéria de circuitos elétricos, que é uma matéria muito importante. Agora, esse vídeo, esse exercício, ele vai falar sobre a primeira lei de Ohm e sobre o caráter ôhmico ou não ôhmico de alguns resistores. Então, deixa eu ler o enunciado com vocês. A indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico abaixo ilustra o comportamento elétrico de três dispositivos eletrônicos, quando submetidos a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente I. E aí ele deu um gráfico de corrente elétrica em função da diferença de potencial ou tensão. E aí ele fala, com base na figura acima, assinale a alternativa correta. E aí, cada afirmativa vai falar uma coisa diferente. Então o que a gente vai ter que fazer nesse exercício é analisar, olhar afirmativa por afirmativa, até descobrir qual que está certa. Mas bom, vamos lembrar o seguinte. Então, o que está acontecendo, né? A gente tem três dispositivos que vão estar sobre uma diferença de potencial e que vai estar passando ali uma corrente elétrica. E a gente sabe que isso é o efeito de uma resistência elétrica desse material, a partir desse gráfico. E aí lembra que eu comentei na aula que quando o gráfico de corrente por tensão ou tensão por corrente, tanto faz, der uma reta, se for linear, esse resistor é ôhmico, a sua resistência não varia. Agora, quando ele fizer curva, ele vai ser não ôhmico, porque a resistência vai ir variando, dependendo do valor de corrente elétrica que passar por ele. Agora, a gente pode ter alguns materiais que tem um certo momento em que ele é ôhmico, uma certa região em que ele não varia a resistência elétrica e uma outra região que ele varia. Então, por exemplo, se a gente olha o dispositivo 1, a gente consegue ver que representa uma reta. Representando uma reta o tempo todo, quer dizer que o dispositivo 1 é sempre ôhmico, a resistência dele nunca muda. Agora, se a gente olha o dispositivo 2, a gente vê que ele tem um pedaço aqui que está fazendo curva, depois ele vai ter um pedaço que aqui é mais ou menos uma reta, depois ele vai fazer curva de novo. Então, esses pedaços que fazem curva é um pedaço de comportamento não ôhmico, ou seja, a resistência está variando. E esse pedaço aqui de menos 10 até 10 mais ou menos, a gente vai ter aqui um comportamento mais ou menos ôhmico. Mesma coisa do dispositivo 3. Dispositivo 3, a gente vai ter aqui um pedaço que faz curva e um outro pedaço que é uma reta e um outro pedaço que faz curva. Beleza? Então assim, para a gente entender o que está acontecendo é isso. Agora esses sinais, não precisa se preocupar muito assim. No fundo o que ele está falando é, ele pode ligar esse aparelho com minha bateria virado para um lado, mas depois ele pode virar a bateria para o outro. E aí virando a bateria para o outro, a corrente elétrica vai acabar passando pelo outro sentido. É isso que esses sinais querem dizer. Nada conceitualmente muito importante. Tá? Agora, vamos olhar afirmativa por afirmativa e descobrir qual delas é a verdadeira. Tá? Então, na afirmativa A ele fala o seguinte. O dispositivo D1 é não ôhmico na faixa de... Nem precisa continuar lendo. Porque a gente já conversou que o dispositivo 1 é reto sempre, então ele é sempre ôhmico. B. O dispositivo D2 é ôhmico na faixa de menos 20 até mais 20. E sua resistência vale 6 kΩ, ou seja, 6.000 ohms. O dispositivo 2, se a gente olha a tensão de 20 volts, está mais ou menos aqui. Ó. 20 volts está mais ou menos aqui. E se a gente olha daqui do 20 até o menos 20 aqui, o dispositivo 2, ele está aqui, né? Ó. O dispositivo 2 está fazendo curva nesse pedaço. Como ele está fazendo curva nesse pedaço, ele não é ôhmico em todo ele. Ele tem um pedaço que faz curva, então ele tem um pedaço ali que é não ôhmico. Então a B também não pode ser. Tá? Então a gente sabe que a A não é e a B também não é. Vamos ver a C. Na C ele fala o seguinte. O dispositivo D3 é ôhmico na faixa do menos 10 até o mais 10. E sua resistência vale 0,5 kΩ ou 500 ohms. Então vamos ver. Do menos 10 até o 10, do menos 10, tá? Aqui deixa eu fazer de outra cor. Opa.
não está mudando a cor. Ah, agora foi. Do menos 10 do dispositivo 3 até o 10 do dispositivo 3, esse pedaço que está aqui, a gente consegue ver que de fato é uma reta. Sendo uma reta, esse trecho que ele está falando é ômico. Tá. Então, por enquanto está certo. Agora vamos calcular o valor da resistência. Como que a gente vai calcular o valor da resistência? Vamos lembrar que a resistência pode ser calculado como sendo a diferença de potencial ou a tensão dividido pela corrente elétrica. Agora, de qual ponto? Qualquer um que você quiser. Em particular, eu vou escolher esse ponto que está aqui. Esse ponto, a tensão é 10 volts e a corrente é 5. Mas não é só 5, é 5 mA. A corrente é 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Então vai ficar 10 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Então a resistência vai dar 10 dividido por 5 vai ser 2. E 10 a menos 3 passa para cima, positivo, 10 ao cubo. Então a gente vai ter uma resistência de 2 quiloohms, 2.000 ohms, não 0,5. Portanto, a C também está incorreta. Vamos ver a D. O dispositivo D1 é ômico na faixa do menos 30 até o mais 30. É verdadeiro, ele é ômico o tempo todo. E sua resistência vale 6 quiloohms. Bom, vamos descobrir. De novo, é só escolher um ponto. Qual ponto? Qualquer um. Vou pegar aqui, ó. Nesse ponto, a corrente é 5 mA e a DDP é 30 volts, a diferença de potencial. Então vai ficar, estamos analisando a D, né? A resistência desse material vai ter que ser U, que é 30, dividido pela corrente, que é 5 vezes 10 a menos 3. 30 dividido por 5 vai dar 6, 10 a menos 3 passa para cima, 10 ao cubo, ohms. Então de fato a resistência deu 6.000 ohms, ou seja, 6 quiloohms. Então está correto. Logo, a resposta do exercício é a afirmativa D. Mas por desencargo de consciência, vamos ver a E. Então na E ele fala assim, o dispositivo D3 é não ômico na faixa de menos 10 até mais 10. Mas a gente já viu que o dispositivo 3, que está ali pintado de verde, ele é ômico, do menos 10 até 10. A gráfica é uma constante, então a resistência não varia. Então aí já não pode ser. E aí sobrou de fato a D, que é a resposta do exercício. Beleza, gente? Então, tomara que tenha sido útil para vocês. Valeu, galera. Bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.